Olá, pessoal. Bem-vindos. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas do nosso curso de Economia, Princípios de Economia. Hoje nós vamos adiantar, nós vamos continuar basicamente a nossa última aula. Primeira aula, na última aula, né, nós falamos sobre macroeconomia em contexto aberto, né, macroeconomia da economia aberta, uns conceitos básicos. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso, para fazer análises teóricas, para entender qual a teoria que está por trás de todas aquelas definições que fizemos na última aula, ok? Então, essa próxima aula, essa aula de hoje, ela tem o objetivo de responder algumas perguntas. A primeira delas é, em uma economia aberta, o que determina a taxa de juros real e o que determina a taxa de câmbio real? Quais são as movimentações e os impactos que as movimentações variáveis têm sobre essas taxas? Como são relacionados os mercados para fundo de empréstimo e taxas de moeda estrangeira e taxa de câmbio? Então a gente fala de mercado de fundo e mercado de câmbio e como que eles se relacionam. E como os déficits orçamentários do governo podem afetar a taxa de câmbio e a balança comercial. Por fim, como outras políticas ou outros acontecimentos podem afetar essas taxas e a balança comercial também. Ok? Para relembrar, vamos lá, voltando da última aula. No capítulo anterior, a gente falou de conceitos básicos de economia aberta. A gente falou desses conceitos básicos que são exportações líquidas, que vocês lembram, exportação menos importação. Investimento externo líquido, que é o investimento que o residente nacional faz no exterior, menos o investimento que um residente do exterior faz no nosso país. E taxa de câmbio, onde a gente falou de taxa de câmbio nominal e passou para a taxa de câmbio real, que é a taxa de câmbio que normalmente importa na nossa análise, é onde a gente leva em consideração. Aí esse capítulo vai unir esses conceitos em uma teoria da economia aberta, e nós vamos usar essa teoria para ver como essas políticas governamentais afetam e outros eventos também, né? A gente vai ver alguns eventos que são bastante importantes e são bastante relevantes e conhecidos no mundo, afetam essas variáveis, tá? Então vamos começar a nossa análise aqui pensando em mercado de fundos de empréstimos, certo? O mercado total de empréstimos. Para a gente fazer isso, vamos chamar de mercado de fundos emprestáveis. Não é emprestáveis, é emprestáveis, que eu posso emprestar, tá? Qual que é a definição? Vamos relembrar, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou de poupança e investimento, né? Quando a gente falou de poupança e investimento, a gente falou que existia uma identidade, que era a identidade poupança é igual investimento. Isso era válido para uma economia fechada. Então agora a gente vai falar sobre essa identidade para uma economia aberta, certo? A gente vai incluir a abertura econômica para dizer como que essa identidade ela começa a funcionar. Está aqui para vocês no slide. A gente está falando aqui no slide, então, que essa nova identidade que a gente está considerando é que a poupança ela vai ser igual ao investimento doméstico mais o fluxo de capital externo. E por que isso é verdade? Desculpa. Primeiro, a oferta de fundos para empréstimo é a poupança. Vocês já sabiam isso também de capítulo anterior, de aula anterior. A gente falou que a oferta era a poupança, tá? E é verdade essa identidade agora porque R$ 1 de poupança, uma unidade monetária da poupança, ela pode ser utilizada para ela financiar duas coisas agora. Antes era a compra de capital nacional, que era um investimento numa economia fechada. Mas agora ela pode ser utilizada também para financiar a compra de um ativo estrangeiro, certo? Vejam bem, lembrando, ativo físico ou ativo não físico, que vai dizer se é investimento direto ou se é investimento indireto, investimento em carteira, ok? Então, agora esse R$ 1 de poupança ele pode financiar essas duas coisas. Então, o que isso significa? Significa que a oferta de dinheiro ela vai poder ser utilizada para financiar a demanda por fundo de empréstimo, que antes era investimento, agora é investimento, mas fluxo de capital externo ou investimento externo líquido, ok? Lembrando, investimento externo líquido sendo positivo, eu estou mandando mais dinheiro para o exterior, ou seja, eu estou comprando mais ativos do exterior. É essa a relação, tá ok? Então, o que acontece? Vamos lembrar aqui também. Do que depende essas variáveis? Poxa, a gente já sabia, lembrando do nosso capítulo anterior, tá vendo como é importante acompanhando a matéria em sequência, relembrando tudo? Do nosso capítulo anterior, a gente viu que S dependia positivamente da taxa de juros real, que é R,
S, poupança, ok? Então, quanto maior a taxa de juros real, maior a quantidade de poupança que os emprestadores estariam dispostos a poupar, certo? E a gente viu que I dependia negativamente de R, que é o inverso. Quanto maior a taxa de juros real, menor a capacidade que as pessoas têm de financiar investimentos, de buscar dinheiro para financiar investimento. Fica mais difícil investir. E aí, o que dizer de investimento externo líquido, certo? Para falar, para ver o que acontece com o investimento externo líquido, vamos pensar isso graficamente, e em etapas, como a gente tem feito na matéria como um todo. Imagina que a gente está no momento, numa situação inicial onde a taxa de juros é 1 e o investimento externo líquido é também 1, ok? Nesse valor inicial. O que acontece? A taxa de juros é o retorno real sobre os ativos domésticos, ok? Vamos relembrar aqui. A gente supôs, no capítulo anterior, que existia um mercado financeiro, certo? E esse mercado financeiro tinha uma taxa de juros real básica, que era a taxa de juros real R. E a gente está supondo isso ainda agora. Então, o que acontece com uma queda em R? Se existe uma queda em R e agora eu posso intercambiar meus investimentos, os meus ativos comprados, entre a taxa de juros desse país, do meu país, e a taxa de juros de países do exterior, é normal e é usual a gente entender que, comparativamente, se cai o R no meu país, o investimento doméstico ele fica menos atraente, desculpa, do que investimento de ativo estrangeiro. Então eu começo a pensar, poxa, para que eu vou investir no meu país? Lá fora a taxa de juros está maior, eu consigo ganhar dinheiro mais lá fora. Se isso acontece, acontece que as pessoas no Brasil elas compram mais ativos estrangeiros e, ao mesmo tempo, são dois movimentos conjuntos, as pessoas no exterior compram menos ativos brasileiros. Então cai a demanda por ativo nacional, ativo do Brasil, e aumenta a demanda por ativo estrangeiro. O que isso faz com o IL? Ou seja, o que isso faz com o investimento externo líquido? IL aumenta, certo? Por quê? Porque esse movimento que leva o IL a aumentar, lembrando, de novo, IL é investimento que os residentes nacionais fazem no exterior, menos investimento que os residentes do exterior fazem no Brasil. Então, essas duas variáveis contribuem para aumentar o IL ao mesmo tempo. Então, isso me diz que a relação de investimento externo líquido e taxa de juros é negativa. Ou seja, é a mesma relação da curva de demanda que a gente estava vendo já nos nossos modelos. Ó, vamos pensar agora nesse mercado inteiro de fundos emprestáveis, tá? Ele é dado por uma curva de oferta, que a oferta é a poupança, que é positivamente inclinada. E é dado por uma curva de demanda, que é negativamente inclinada, porque tanto o investimento quanto o investimento externo líquido dependem negativamente de R, ok? Ambos vão depender de R e R vai se ajustar para equilibrar a oferta e a demanda no mercado de fundos emprestáveis. Ponto. Esse agora completa a nossa análise de mercado de fundos emprestáveis, porque agora a gente tem a capacidade de analisar ele completo, não é mais só poupança e investimento. É poupança, investimento e investimento externo líquido. É aquele dinheiro que sai para o exterior, é aquele dinheiro que entra de pessoas de fora para o nosso país. Ok? Vamos guardar isso aqui. Guardado o mercado de fundos emprestáveis. Vamos falar agora de mercado de câmbio. Tá? O mercado de câmbio de moeda estrangeira. Então, nós vamos voltar, vamos aqui lembrar que nossa análise de mercado de câmbio envolve mercado de câmbio, a taxa de câmbio real. E para fazer esse mercado de câmbio de moeda estrangeira, a gente vai fazer uma suposição razoável para o mercado de câmbio. E ela é razoável, a gente vai explicar o porquê que ela é razoável, tá? E a razoabilidade dela está exatamente em dizer que o fluxo de capital externo numa economia, para um mercado de câmbio, vai ser igual às exportações líquidas. Ou seja, o fluxo de dinheiro para comprar ativos diretos ou indiretos de um país em relação ao outro vai tender a ser igual, é uma identidade com o fluxo de exportações e importações que são realizados. Para o mercado de câmbio, ok? Para o mercado de câmbio. Porque eu quero saber quem que está ofertando no mercado de câmbio e quem está demandando. E isso é razoável supor, porque o que acontece? No mercado de câmbio de moeda estrangeira, exportações líquidas é a demanda por real. Veja bem, quando eu falo de exportações líquidas,
eu estou pensando eu tô pensando pelo lado da exportação, porque o lado da exportação maior do que a importação. Então, exportação líquida positiva, demanda por real líquida positiva, né? A mesma coisa. Por que que L é a demanda por real? Porque se nesse mercado as pessoas estão negociando para trazer dinheiro para o Brasil, desculpa, para trazer produtos para o Brasil ou para exportar produtos, o que que acontece? Os estrangeiros, nesse caso, eles precisam de reais para comprar a exportação líquida brasileira. Ninguém compra produto no Brasil com dólar, tá? Pode se comprar, mas é ilegal. O correto, quando você vai fazer uma exportação, é você realizar um câmbio e a partir do câmbio você chega e compra produtos brasileiros. Então os estrangeiros vêm aqui e eles procuram reais, então eles demandam reais, certo? E o IL é justamente a oferta de reais. Talvez já tenha ficado claro para vocês também. Por quê? Porque os residentes do Brasil, eles vão vender reais para obter a moeda estrangeira para comprar ativo no exterior. É por isso que essa suposição é razoável, porque ao mesmo tempo que existe um grupo de pessoas com exportação líquida querendo vir comprar produtos no Brasil, existe um grupo de brasileiros ou residentes na nossa nação que querem comprar ativos físicos ou não físicos do exterior. Então, o mercado de câmbio vai ser dado por essa lei de oferta e demanda, dadas essas pessoas, dados esses fluxos de pessoas e empresas que vão procurar realizar esses relacionamentos, ok? Mas lembre-se, vamos lembrar aqui que a taxa de câmbio real do Brasil mede a quantidade de bens estrangeiros comercializados para uma unidade de bens e serviços do Brasil. É a relação da moeda brasileira com a moeda internacional. Ao mesmo tempo, a gente está comparando as duas. Então, que a gente vai chamar de taxa de câmbio real, é maiúsculo, ok? A gente utilizava a taxa de câmbio nominal E minúsculo, né? Agora é E maiúsculo. Ele é o valor real de R$ 1 no mercado de câmbio de moeda estrangeira. Então, pessoal, agora nós vamos pensar no mercado de câmbio de moeda estrangeira, considerando todas essas observações que nós fizemos, de demanda e oferta e do que é taxa de câmbio real. O mercado, para a gente pensar no mercado, a gente está pensando em curva de oferta e demanda, que são dadas numa relação entre preço e quantidade. O preço, nesse caso, é a taxa de câmbio real e a quantidade é a quantidade de reais nesse mercado que são ofertados ou demandados. Vamos começar pensando na demanda. O que acontece com a demanda? Olha, a taxa de câmbio para a gente está pensando que um aumento na taxa de câmbio real, que seria uma valorização do real, certo? Torna os produtos brasileiros mais caros para os estrangeiros, o que reduz essa demanda externa dos comerciantes estrangeiros por produtos brasileiros, não é verdade? Porque se o produto brasileiro ele está mais caro porque agora a nossa moeda é mais forte, ela valorizou, então a nossa demanda ela tem uma relação negativa, porque quanto mais valorizada a minha taxa de câmbio real, menos eu vou vender de produtos para o exterior, menor é a demanda das pessoas do exterior para comprar moeda minha. Para comprar produto, e para comprar produto precisa comprar moeda. É isso que a gente está falando, né? Agora, um aumento de taxa de câmbio real, ele não tem nenhum efeito sobre SOI, tá? A gente está considerando que ele não tem nenhum efeito sobre SOI. E por isso, a gente considera que ele não afeta também o investimento externo líquido ou a oferta de real, ok? Por quê? Porque é uma suposição um pouco simplista, tá? Ela não necessariamente é verdade, porque ela pode modificar a capacidade de precificação dos ativos no exterior, ela muda o preço que você vai receber, mas o que a gente está supondo aqui é que as pessoas elas levam o dinheiro para o exterior ou trazem o dinheiro do exterior, e esse processo ele não é impactado pela taxa de câmbio real, por quê? Porque as pessoas vão deixar o dinheiro lá ou vão deixar o dinheiro aqui, tá? Então esse processo vão deixar indefinidamente, é isso que eu estou querendo dizer. Então não tem nenhum afeto, não tem nenhuma forma de afetar. E se ela não afeta, a minha poupança, a minha oferta do mercado de câmbio vai ser sem qualquer inclinação, certo? Ela não vai ter inclinação, ela vai ser uma linha reta na vertical, que a depender de qualquer taxa de câmbio que estiver sendo praticada, eu tenho a mesma oferta, tá bom? Então, o que vai ocorrer nesse mercado é que a taxa de câmbio real ela vai se ajustar para equilibrar a oferta e a demanda de real no mercado de câmbio moeda estrangeira. A gente vai utilizar esse gráfico bastante.
E a gente vai utilizar esse gráfico bastante agora para a gente fazer conexão, para a gente fazer a relação entre taxa de juros e taxa de câmbio, verificar como que ela funciona. Quando uma muda, o que, que acontece com a outra, o que, que vai acontecer com esses mercados, tá? Então, pensar o seguinte, qualquer coisa que a gente vai pensando agora, que aumentar R, ou seja, que aumentar a taxa de juros, vai reduzir os investimentos externos líquidos, certo? Por quê? Por quê? Prestem atenção, investimento externo líquido aumenta quando eu mando mais dinheiro para o exterior do que quando eu entro dinheiro no Brasil, não é? Se a taxa de juros do Brasil está aumentando, eu vou falar Brasil para ficar mais fácil. Se a taxa de juros do Brasil está aumentando, ele vai reduzir a saída de dinheiro do Brasil e aumentar a entrada de dinheiro do Brasil, que é exatamente o contrário do que a gente falou em outro slide. Então, IEL cai, certo? E a oferta de reais no mercado de câmbio também cai. Ok? Por quê? Porque se IEL caiu, a quantidade de investimento externo líquido caiu, menos pessoas vão estar ofertando real no mercado de câmbio para sair do Brasil. Então o IEL diminui. Quando o IEL diminui, o câmbio aprecia, certo? Nós temos uma valorização cambial. Esse é o processo de análise que é interessante a gente fazer nos nossos processos de verificação dos movimentos. Eu tenho certeza que vocês, eu tenho falado muito isso, né? Eu tenho certeza que vocês, em vários momentos da vida cotidiana, conseguem entender esses movimentos de maneira clara, certo? Aumento da taxa de juros, apreciação de câmbio, diminuição da taxa de juros, depreciação, porque sai mais dinheiro do Brasil. É isso que a gente quer fazer. E já dado que eu acredito que vocês conseguem fazer isso, tenta fazer essa associação através da relação mercado de fundos emprestáveis e mercado de câmbios para os efeitos de um déficit público, certo? Eu vou colocar eles aqui, mas não vou colocar o gráfico. Eu quero que vocês tentem fazer em exercícios, vocês também vão ter essa disponibilidade, tá? Mas vamos pensar. A primeira coisa que um déficit público faz é diminuir a poupança nacional. Porque na aula 2 a gente viu que tem uma queda da poupança pública, e poupança nacional é pública, mas privada, certo? E essa queda na poupança nacional diminui a oferta de fundos emprestáveis, o que faz com que haja um aumento na taxa de juros real. Aí vocês já conseguem pensar como a gente pensou lá. Investimento interno e investimento externo líquido caem, certo? A taxa de juros real aumentou e a taxa de câmbio real se aprecia. O movimento daria da mesma forma que foi do movimento passado. Mas façam isso colocando o mercado de fundos emprestáveis total, porque no passado ali está só investimento externo líquido. Coloca o mercado de fundos emprestáveis total e faz o movimento para ver como é que dá. De forma com que a taxa de câmbio real se apreciando, a gente vai ter um aumento do déficit comercial. Ou vai ter não precisa ser um aumento do déficit, pode ser uma diminuição do superávit, porque eu não sei exatamente como é que está o momento da balança comercial ali, né? Mas de alguma forma as exportações líquidas vão cair. E as exportações líquidas caindo, ou aumenta déficit ou diminui superávit, que é a mesma coisa, tá? Só significa que um eu estou no negativo já, então vai aumentar o negativo, o outro eu estou no positivo e diminui o positivo. Certo, gente? Então, olha só, quando a gente fala de déficit público, que foi o que eu apresentei ali, o incentivo fiscal para investimento tem efeitos semelhantes a um déficit orçamentário. Preste atenção, déficit público aumenta a taxa de juros, aprecia o real e diminui a balança comercial, certo? Um incentivo fiscal para incentivo de investimento teria o mesmo efeito com o déficit orçamentário. Por quê? Porque ele vai aumentar a R também, porque o incentivo fiscal vai promover uma diminuição da poupança pública da mesma forma, porque o governo vai diminuir o resultado do exercício dele, certo? G menos T, ou desculpa, T menos G. Lembra? Vai diminuir, isso aumenta a R, o investimento externo líquido vai cair, o E vai aumentar, a taxa de juros real se aprecia e as exportações líquidas vão cair, tá? Mas aqui tem uma diferença importante, que o investimento de incentivos fiscal aumenta investimento privado, o que pode aumentar a capacidade de crescimento da produtividade e qualidade de vida no longo prazo. Então, esse pode ser uma questão que precisa estar na nossa mente. Não necessariamente isso vai ocorrer não necessariamente pode ocorrer um aumento uma diminuição de investimento, porque o investimento no longo prazo pode aumentar, porque eu dei um incentivo fiscal para aumentar o investimento e contrabalançar o déficit público. Além disso, é uma coisa que eu vou deixar no ar aqui, a gente vai discutir mais à frente, em aulas síncronas, o investimento público pode ser muito importante em determinadas situações, né? A gente vai ver em políticas monetárias e políticas fiscais como que isso se dá e resultados contemporâneos de que isso tem efeito ou não, tá ok?
Mas isso fica aqui porque é importante a gente saber. Além disso, vamos falar um pouquinho agora de política comercial, certo? O que é uma política comercial? É uma política de governo que influencia diretamente a quantidade de bens e serviços que um país importa ou exporta. Ou seja, são estratégias de política econômica de governo que procuram mudar a balança comercial. Esse é o intuito. E aqui a gente tem alguns exemplos dos mais utilizados. O primeiro dele é um imposto de importação, que eu imputo, eu coloco uma tarifa sobre o preço de produtos que são do exterior, para que ele chegue no meu país com maiores valores, e ele chegando no meu país com maiores valores, eu vou aumentar a competitividade dos meus produtos nacionais e diminuir a competitividade dos produtos estrangeiros. Eu posso estabelecer uma cota de importação, que na verdade é limite de quantidade. Eu não limito o preço, eu limito quantidade, mas ao limitar a quantidade eu também tenho impacto sobre o preço. Vocês já devem ter estudado isso em microeconomia, certo? Mas uma cota de importação, eu posso dizer que como o meu país produz 2 trilhões de trigo e eu tenho uma demanda de 3 trilhões de trigo, 3 trilhões de toneladas, tá demais, né? Parece meio impossível, acho que não tem trilhões. Mas vamos supor que é assim, então eu falo, já que eu consigo suprir 2, eu permito que tenha uma importação de 1 trilhão, tem uma cota. Importou 1 trilhão? Acabou. Ninguém mais importa, porque senão você acaba com o meu produtor de trigo aqui no Brasil. E eu posso fazer restrições à exportação voluntária, no qual o governo pressiona outro país para restringir suas exportações. Isso está muito ligado à capacidade de pressão que os governos têm, às capacidades de negociação que os governos conseguem embutir ao redor do mundo, no qual provavelmente eu quero facilitar a uma empresa do meu país, eu crio programas e projetos de facilitação pressionando o outro país, porque eu tenho muita força para fazer isso. Eu posso virar e falar, ó, aceita a minha empresa X, senão não recebo o seu produto Y. Então isso pode acontecer, também acontece com frequência no mundo. E qual é o objetivo da política comercial? É estranho, né? Porque você começa a falar, poxa, provavelmente vocês estudaram, vocês viram em micro que comércio é muito bom, né? Comerciar é muito bom. Mas o que leva um país a fazer política comercial e restringir as importações, ele vem de objetivos que são objetivos de talvez melhoria das oportunidades internas. Então, normalmente quem prega a política comercial fala que ele salva empregos em uma indústria nacional com dificuldade em competir com as importações. Essa é uma justificativa, né? Outra justificativa é reduzir o déficit comercial. Novamente, é muito difícil aqui na aula a gente ter capacidade de falar dos prós e contras dessas justificativas. Nós esperamos que na aula síncrona vocês estejam dispostos a gente fazer esses processos, ok? De discussão e colocar exemplos e falar um pouco mais sobre isso. E um estudo de caso para isso muito interessante são os fluxos de capitais da China, que eu vou deixar uma pulga atrás da orelha aqui também, porque esse exemplo vem do livro, mas o livro está meio defasado, porque a gente tem coisas novas que estão rolando hoje, né? Nos últimos anos, uma coisa que tem acontecido é que a China acumulou ativos dos Estados Unidos para reduzir sua taxa de câmbio e aumentar suas exportações. Isso foi um processo chinês de desvalorização da taxa de câmbio, e essa desvalorização da taxa de câmbio ela era propagada, ela era pensada pelo governo justamente para facilitar e aumentar as exportações líquidas, certo, da China. Essas exportações líquidas da China para que a China pudesse aumentar a balança comercial e trabalhar toda essa questão da política comercial chinesa, certo? Quais são os resultados disso nos Estados Unidos? Primeiro que isso vai ter um resultado contrário nos Estados Unidos. Se a moeda chinesa está desvalorizando em relação à moeda norte-americana, estadunidense, desculpa, a moeda estadunidense está valorizando em relação à moeda chinesa, certo? Quando ela está valorizando, os Estados Unidos vão importar mais produtos da China. É normal aumentar esse nível de importação e vai aumentar o déficit comercial dos Estados Unidos. É esse o processo que vai ocorrer. E aí o que acontece? Acontece que alguns políticos dos Estados Unidos procuram parar a China e argumentam a favor de restringir comércio para proteger algumas indústrias dos Estados Unidos. E aí o livro chama atenção para isso. E aí que gera toda a questão da discussão. Porque o Mankiw, ele vai afirmar aqui e falar, os consumidores americanos eles se beneficiam desse processo e o efeito líquido da intervenção cambial da China é provavelmente pequeno. E eu chamo a atenção e falar, será mesmo? Será que é pequeno? Vamos discutir isso em sala de aula? Por quê? Porque todo o processo de eleição do Trump em 2014, 2015 para assumir em 2016 foi num processo de Make America Great Again, né? Era um processo todo esse de crítica a
essa desindustrialização americana. Tem até filmes sobre isso, não vou dar fazer a propaganda aqui, mas depois a gente fala em sala de aula, tá? E todo esse processo pós-Covid também caminha para uma situação contrária do que o Mankio está falando aqui. Então, por isso que eu chamo a atenção. Será mesmo? Será que os efeitos líquidos são esses? Será que seriam para todos os países? Vamos discutir, né? Vamos conversar. Por fim, na nossa aula, a gente vai falar de instabilidade política e fluxo de capitais, porque a gente tem muitos exemplos para isso. Vamos falar do México, mas os exemplos vão mostrar que isso aconteceu no mundo como um todo. Na década de 90, a gente teve pressões e instabilidades políticas e econômicas muito grandes em vários países da América Latina e da Ásia, principalmente, e Rússia, né? E essa instabilidade política fez os mercados financeiros ficarem nervosos, né? A instabilidade aumenta o nervosismo financeiro. E aí as pessoas preocupadas com a segurança dos ativos, que se eu estou num país e eu fico preocupado com a estabilidade política e econômica daquele país, eu me preocupo com o investimento que eu faço naquele país. Se eu me preocupo com o investimento que eu faço, joga isso nas figuras de oferta e demanda de fundos emprestáveis e nas figuras de oferta e demanda, desculpa, na figura de oferta e demanda de taxa de câmbio, certo? O que vai acontecer? Eu vou diminuir a demanda por fundos emprestáveis naquele país, certo? E eu fazendo o quê? Eu vou vender muito desses ativos, procurando ir para fora do México. O investimento externo líquido do México vai aumentar, certo? Vai aumentar o investimento externo líquido do México, o que significa uma fuga de capital. Essa fuga de capital é uma grande e súbita redução da demanda pelos ativos localizados em um país. Todo mundo sai e vai embora. Caiu uma bomba, certo? Num país. Deu a pandemia do Covid, tá? A crise de 2008, todos esses podem gerar fuga de capitais, são movimentos localizados e pontuais que praticam excessivas instabilidades no fluxo de capital e na taxa de câmbio. Então vamos analisar isso usando o nosso modelo. Pensa aqui, nós temos um mercado de fundos emprestáveis e tem um mercado de fluxo líquido de capital, tá? O que acontece nesse mercado? Se saem investidores estrangeiros, vai aumentar a IEL. Então, IEL vai vir para IEL2, certo? E o que acontece com o mercado de fundos emprestáveis? Como a demanda por fundos emprestáveis é I mais IEL, o aumento em IEL aumenta a demanda por fundos emprestáveis. Então, esse aumento da demanda por fundos emprestáveis vai fazer com que R e IEL aumentem, certo? Dentro desse país. O R vai aumentar e também o IEL vai aumentar com essa nova taxa de R, nessa nova taxa de câmbio, ok? E o que vai acontecer no mercado de câmbio? O aumento de IEL aumenta a oferta de pesos no mercado. Esse aumento de oferta de pesos no mercado, veja, o IEL aumentou, as pessoas estão saindo, então eu procuro mais peso. Quando eu tenho esse aumento de peso no mercado, acontece que o peso é a moeda mexicana, viu, gente? O peso deprecia, ou seja, cai o valor do peso. Então, esse movimento rápido de fuga de capital, ele deprecia a moeda de maneira muito rápida. O que eu vou mostrar aqui agora para vocês é justamente essa depreciação que ocorreu. Prestem atenção. Isso é o gráfico da fuga de capital do México em 1994. Tá? Como que a taxa de câmbio do México ela modificou? Isso daqui é a taxa de câmbio por dólar. Ela saiu de um resultado de 0,30 para 0,15, ou seja, ela caiu em 50% o valor dela. É uma depreciação muito forte, é como sair do real hoje que está em torno de 5 para 2,50. Tá? Desculpa, para 10, né? A valorização, porque eles estão olhando aqui ao contrário, tá? Eles estão olhando dólar por moeda corrente do México. Ok? Isso daqui mostra toda essa fuga de capital também no Sudeste Asiático, tá? Em 1997, porque houve também um problema de instabilidade econômica no Sudeste Asiático em 1997, no qual tanto a Indonésia como a Tailândia como a Coreia do Sul sofreram processos de desvalorização cambial muito fortes, ok? Com quedas da taxa de câmbio de maneira muito rápida. Aqui está invertido, tá, gente? Prestem atenção. A taxa de câmbio aqui está dólar sobre a moeda da situação lá. Por isso que está caindo em vez de subir. Tá? Só isso que está a inversão. E aqui a Rússia também, em 1998. Nós temos o caso do Brasil também, logo depois, em 98 para 99. Tá?
foi um processo também muito próximo da crise russa, e depois a crise argentina de 2002 também, com desvalorizações assim de quase 5 vezes, sair de 5 para 25, né, coisas desse tipo, ok? Então nós ficamos por aqui na aula. Eu acho que essa aula é um pouco complexa no sentido de entender essas movimentações dessas taxas de juro, taxa de câmbio, mas eu espero que a gente tenha conseguido apresentar uma conclusão de que o setor externo ele tem impacto, também é impactado pelas economias dos países. Tá? E a observação de uma economia aberta permite entender essa relação com as variáveis macroeconômicas. Ela vai nos ajudar para a próxima aula que a gente vai ter, que é começar a colocar oferta e demanda agregada. Tá bom, gente? Essas são as observações, a taxa de juros, taxa de câmbio real, todos nós estamos trabalhando em real, e qualquer outra questão nós conversamos a mais nas nossas aulas síncronas de novo, ok? Um abraço e até mais.